Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre perdas no cobre em transformadores. Como a gente já viu no módulo passado, as perdas no cobre elas se dão no enrolamento primário e no enrolamento secundário, em função da corrente que passa por eles. Em qualquer máquina elétrica, a perda é sempre relacionada à parte resistiva da máquina, né? Por isso a potência é sempre dada em watts, potência perdida, né? No caso do transformador, as perdas se dão nos enrolamentos em função da resistência à passagem de corrente elétrica, né? A resistência que tem em cada enrolamento. Então, vamos ver as perdas no enrolamento primário, sabendo que a gente tem uma corrente que circula pelo enrolamento primário, que a gente chama de I1, e conhecendo a resistência do enrolamento primário, pela lei de Ohm, a gente pode calcular a queda de tensão que esse enrolamento causa, tá? Que a gente vai chamar de ΔV1. Tá? É a queda de tensão do enrolamento. Então, como é que eu calculo? Né? Lei de Ohm, ΔV1, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, R1, que é a resistência do enrolamento primário, vezes a corrente do enrolamento primário. Então, calculando a tensão, a queda de tensão V1, eu consigo calcular qual que é a potência que eu estou perdendo. Né? A potência sempre vai ser a tensão vezes a corrente. No caso, o ΔV1, que é a queda de tensão no enrolamento primário, vezes a corrente do enrolamento primário, né? A corrente que está passando por ele. A gente vai chamar de PE1, que é a perda no enrolamento primário. Tá? No enrolamento secundário é análogo, né, ao primário. Então, eu tenho a corrente I2, a resistência do enrolamento R2, e pela lei de Ohm, eu posso calcular a queda de tensão nesse enrolamento secundário, que vai ser o produto da resistência do enrolamento secundário pela corrente do enrolamento secundário, né, que está circulando por ele. Isso é a queda de tensão no enrolamento. Então, a gente pode calcular a potência perdida, né, no enrolamento secundário, que a gente vai chamar de PE2. Tá? Então, é o ΔV2, que é a tensão, vezes a corrente, e 2, eu tenho a minha perda em watts do enrolamento secundário. Tá? Uma observação primordial, né? Um erro que uma grande parte dos alunos comete na hora de fazer a resolução de um problema. Né? Não pode se utilizar a tensão primária e a tensão secundária para calcular as perdas. Né? Não tem nada a ver a tensão primária com a queda de tensão do enrolamento. E não tem nada a ver a tensão secundária com a queda de tensão no enrolamento secundário. Tá bom? Por isso que a gente viu como calcula a queda de tensão no enrolamento. Então, não tem nada a ver V1 e V2 com ΔV1 e ΔV2, tá bom? Guardar bem isso, tá? Então, como é que ficam as perdas no cobre? Né? As perdas totais no cobre. Na verdade, é a soma das perdas do enrolamento primário e a do enrolamento secundário. Né? Então, o PCU, que a gente viu no módulo anterior, a gente agora consegue calcular ele. Tá? Vai ser a perda do enrolamento primário mais a perda do enrolamento secundário. Né? A gente pode agora fazer um exemplo para vocês verem como é que a gente calcula. No exemplo, então, a gente tem um transformador de 10 kVA. Então, o S dele, que é a potência ativa, desculpa, a potência aparente, 10 kVA. Tem uma tensão primária de 2 kV, então V1, 2 kV. Não é essa tensão que eu vou usar para calcular a perda, tá? A secundária, que é a V2, 200 volts.
perdas no ferro. Então, PFE igual a 300 watts. A resistência do enrolamento primário, então R1 igual 7 ohms. Do secundário, R2 0,1 ohm. Calcule a sua eficiência, né? Vamos calcular a eficiência do transformador. Eficiência. Sabendo que o fator de potência da carga, que é o cosseno φ, é igual a 0,9. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a corrente, né? As correntes aí, primária e secundária. Então, a minha potência eu posso calcular V1 e 1. Né? A potência é igual no primário e no secundário, então eu posso usar tanto a relação do primário quanto a do secundário. Então, 10.000, né, PA é igual a V1, 2.000 volts, vezes I1. Então, I1 vai ser 10.000 dividido por 2.000, 5 amperes. Tá? A corrente 2 eu posso calcular como sendo V2 e 2. Né? Então, 10.000 igual, atenção, 2 é 200 vezes I2. Então, I2 vai ser 50 ohms. Desculpa, 50 amperes. Tá? I2, 50 amperes. Agora, eu vou calcular sabendo a corrente, eu posso calcular a queda de tensão no enrolamento primário. Que vai ser ΔV1, vai ser a corrente I1, 5 amperes, vezes a minha resistência 1. Que vai dar 35 volts. Essa é a queda de tensão no meu enrolamento primário. A queda de tensão no enrolamento secundário, 50 amperes, vezes 0,1 ohms, que vai dar 5 volts. Tá? Então, agora eu já tenho ΔV1 e ΔV2, eu consigo calcular as perdas, né? As perdas no enrolamento primário vai ser o ΔV1, 35 volts, vezes a minha corrente do primário, 5 amperes. Então, 175 watts. A perda do enrolamento 2, segundo do secundário, vai ser 5 volts vezes 50 amperes, né? Que é a minha corrente do secundário. Dá 250 watts. Tá? Então aqui eu já tenho as perdas no cobre total. 250 mais 175, 425 watts. Para eu calcular a minha eficiência, minha potência ativa, então eu pego a minha potência aparente, 10.000, multiplico pelo meu fator de potência, 0,9, né? Os 9.000. Então, dividido pela minha potência de saída, de novo, mais as perdas. Então, as perdas no ferro, 300.
E as perdas no cobre, 425. Tá? Eu fazendo a continha, né, vou obter 0,925. Ou, se eu multiplicar por 100, eu vou ter em percentual 92,5%. Tá bom? Então, era isso por hoje. Muito obrigado.